aprender sempre, oitavo ano, língua portuguesa. Leia alguns contos. O Encontro, Leonardo Brasiliense. Não deu tempo de esconder a mosca. O homem já esperava há meia hora no restaurante. A mulher tinha que chegar justo quando ele acabara de matar a mosca. Ela que tanto perturbou nos últimos minutos, agora incomodava ainda mais. A toalha era branca, impossível não perceber o bicho esmagado, a poça de sangue. O homem nem podia tapá-la com a mão, estava mais próxima do lugar que a mulher ocuparia. E ocupou. Disse boa noite, ele retribuiu, ambos em silêncio olharam para o inseto morto. Aquilo não estava começando bem. O vizinho. Meu vizinho do outro lado da rua passa a vida olhando para a vida dos outros pela janela. É um homem velho, acho que doente, não imagino outro motivo para ele ficar o tempo todo assim. E ali onde eu vejo deve ser o seu quarto. Uma pessoa como ele não deve sair nunca do quarto. Há de receber muitos cuidados por uma enfermeira particular, talvez, ou por alguém que o ame. Fico mais tranquilo de pensar, se pensar que ele é amado. Assim fica menos triste de ver passar a vida, ele lá na sua janela e eu aqui da minha. Aí é para preencher o quadro, né? Ele já preencheu aqui os personagens do texto do conto ou encontro. Quem é o personagem? O homem e a mulher. Narrador na terceira pessoa. Ele não tá no conto. O quem escreve. Tempo, alguns minutos, espaço, restaurante. O vizinho. Personagens, o vizinho e o narrador. A narrativa já está na primeira pessoa. Quem está narrando faz parte do texto. Tempo, alguns instantes em que o narrador fica a observar o vizinho da janela, o espaço, janela com a vista para a casa do vizinho. Nesse exercício é para fazer um texto de 140 letras, não é 140 palavras. É semelhante aos espaços do Twitter. Eu já pedi para os meus alunos fazerem. Aí eu escolhi um de exemplo do meu aluno e outro meu. Olha lá. Pombas na janela, tagarelavam, barulho irritante. Acostumei, minhas amigas. Certas épocas sumiam, voltavam. Odiava o barulho, eram alegres, saudades, esperarei. Olha que textinho lindo, amei. O aluno meu do oitavo ano B, não vou dizer o nome para ele não se constranger. E esse é o que eu fiz. Eu costumava me sentar na beira da rua e olhar minha serra. Cada manhã o mesmo ritual, que ilusão. Pensei que nunca fosse crescer. Não tá dentro, aqui tem 140, aqui tem 130, 138 por aí. É um mini conto, tá? Muito legal, é fazer uma história, um desafio de escrever com 140 letras, contar uma história. Muito legal. Agora é para analisar a música do Eduardo e Mônica, do Renato Russo. Vocês assistam, leiam. É uma música muito legal. É a história dos dois. Tomando a letra da canção, que é uma poesia, como uma espécie de narrativa, é correto afirmar que é um narrador onisciente, porque ele conta a história do Eduardo e Mônica fazendo comentários pessoais. Ele não só conta, ele não conta a história dele própria, ele não só observa, mas ele, em algum trechinho, quando ele fala assim, quem diria, né? Vamos lá em cima para eu falar, só um minuto. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos. Então, este comentário é do narrador. Então, é do narrador onisciente. Ele não conta só a história, ele dá a opinião dele. Analisando as personagens da canção, temos Eduardo e Mônica. Mônica e Eduardo são protagonistas. É eles que são os principais personagens desta música. É quase duas, eu vou me ferrar. Quem se refere? É dito por Eduardo. Sobre o tempo e espaço descrito. O tempo é cronológico, espacial e urbano. Quando foi? Na época da faculdade. Está bem descrito lá o tempo, tá? Nessa foto do poeta Braulio Bessa, a legenda: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece, a procura vencer. Eu sou cabra da peste, sou do Ceará. Ele fez uma tatuagem dessa fala aqui. O poeta Braulio Bessa tatuou duas estrofes do poema Sou Cabra da Peste, do poeta Patativa do Assaré. Por que Braulio Bessa tatuou esses versos? Ele se identifica com o poema por ser nordestino e a letra talvez o faça refletir sobre quem ele é e de onde ele veio. Há algum poema ou canção que você se identifique? Isso aqui é pessoal. A 8 e a 9 pessoal. Aqui é para você ver que, ainda que nós falamos língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, existem palavras que são diferentes aqui e lá. Que nem abridor, número 1. Tira cápsulas lá em Portugal. Açougue aqui. Lá em Portugal, açougue é talho. Me dá um talho. Eu quero ir no talho, é no açougue. Aeromoça lá, aqui e lá é hospedeira de bordo. Aí vocês tiram um print aqui, dá para saber o que é um e o que é outro, tá certo? Aqui está. Antigamente se escrevia farmácia desse jeito, ó, com PH, com Y. Em vez de falar você, falava-se vossa mercê. Modista, costureira.
Anáguas é saiote. Vós mecê, ó, é você. Fotografia, olha como se escrevia. Não existia o F, era com PH. Pequerrucho, a gente nem fala mais assim. São palavras da língua portuguesa que a gente falava no século passado. Agora, olha um jornal, como era. Lamentável, tragédia. A gente lê, mas tem umas palavras esquisitas. Na Estação da Piedade. O abismo, ó, com Y, das suspeitas, um morto e dois feridos. Doutor Euclides, ó, com Y, da Cunha. Na manchete aparecem palavras usadas no século XIX. Quais são? Abismo, com Y, Euclides, com Y, e dois, escrevia assim. Como nós chamamos aquelas pessoas que são conhecidas? Ei, você mesmo. Veja como mudou na história. Ó. Vossa mercê, vossa mercê, vossum ser, você. E hoje, ó, a gente às vezes escreve, você vem aqui e abreviando você, né? Agora observe esse quadro. Push. Aí o carinha vai lá, tenta puxar e vai num dicionário de inglês. Por que será? A personagem está tentando abrir a porta e não consegue. Observe a placa. Tá lá, push. A língua pertence à palavra push. A que língua pertence? Língua inglesa. Que quer dizer empurre, não puxar. Por que a personagem não consegue abrir a porta? Porque ele entende erradamente o significado da palavra. Ele pensa que é para puxar a porta, quando na verdade é para empurrar a porta. Por que a personagem faz confusão com a palavra push? Porque a palavra push se parece com o som da palavra portuguesa push. Push pertence à língua portuguesa? Por quê? Sim, porque ele pega um... Ah, tá. Por que ele pega um dicionário? Aqui deu uma cortadinha. Ele entende que a palavra push não pertence ao... O personagem sabe que a palavra push não pertence à língua portuguesa? Sim, porque lá no quadrinho ele vai pegar um dicionário. Então, isso é a prova que ele sabia que era inglês, só que ele achava que a palavra era que era mesmo significado. Em nosso país é comum irmos a shoppings e encontrarmos loja com cartazes e faixas com inscrições, como sale, off, para indicar em liquidação. Também ouvimos pessoas ligadas à informática dizerem deletar em vez de apagar, ou fazer um download em vez de copiar. Download não quer dizer copiar, quer dizer baixar arquivo. Então, essa pergunta é pessoal. Leia os versos do poeta Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam Mademoiselle e eram todas mimosas e muito prendadas. No verso, encontramos a variação geográfica, não é histórica. Mademoiselle falava-se na França, né? Não é uma variação geográfica, não é histórica, nem situacional, nem regional. No Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, esses outros países têm em comum a língua portuguesa. Muito fácil essa. Gravando. Leia o diálogo. Telefonista, Shining Box, boa noite. Eu quero um Exoba. A taxa do delivery é R$10. Pode passar o endereço da entrega? Ok, anota aí. Posso encerrar o pedido? Pode sim. Quanto tempo o boy demora para entregar? 40 minutos, senhor. Considerando a linguagem usada no diálogo, assinale a alternativa correta. A linguagem apresenta estrangeirismos. Essa é a... Ok, Exoba, boy, tá? Próxima. Dezenas de indígenas deixam ocupação em São Paulo. Os Guarani ocuparam a área, segundo denúncia, logo após a empresa cortar 4.000 árvores sem autorização da prefeitura e eles fizeram um protesto. Agora a gente vai entrar na parte dos pronomes relativos. Observe que as palavras destatadas no texto se referem às palavras. Temos o seguinte: o que equivale a terreno, que a alegações, que é pedido judicial, onde terreno da empresa. Relembrando que os pronomes substituem os nomes, os substantivos, para que não fique o texto repetitivo. Sobre os pronomes relativos, eu fiz o vídeo especial de gramática, eu vou deixar nas descrições para vocês verem direitinho a explicação, tá certo? São pronomes relativos aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Por exemplo, o racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre os outros. O que não quer repetir? Olha lá. Um racismo é um sistema, ponto. O racismo afirma a superioridade, tá vendo? O que está substituindo o racismo? Pronome relativo, refere-se à palavra sistema. Aliás, o racismo é um sistema, ponto. O racismo é um sistema que afirma a superioridade. Então, só está substituindo todo o racismo é um sistema. Então, usa-se o que? O pronome relativo que e o qual pode ser antecedidos por pronomes, o a, os, as. Isso, aquele, aquela. Por exemplo, não sei o que você está querendo dizer. Às vezes, antecedente do pronome relativo não vem expresso. Por exemplo, quem casa, aquele que casa, quer casar. Então, ele está escondidinho. Aqui. Quadro de pronomes relativos, que mudam e os que não mudam.
o qual, as quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas, não muda. Quem, que e onde. O pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo que por isso chamamos relativo universal. Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, quando o antecedente for o substantivo. Por exemplo, olha lá. O pronome que é relativo de mais largo amplo. Isso a gente já falou. Exemplo. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. O trabalho o qual fiz, também pode ser. A cantora que acabou de se apresentar, a cantora a qual acabou de apresentar. Os trabalhos que eu fiz refere-se à corrupção. Os trabalhos os quais fiz. As cantoras que apresentaram eram péssimas. As cantoras às quais se apresentaram eram péssimas. Então, eu posso substituir o que por esses aqui. O que, o qual, as quais e os quais são exclusivamente pronomes relativos, por isso não utilizados didaticamente para verificar se a palavra como, que, quem, onde, pode ter várias classificações. São pronomes relativos. Todos eles são usados como referência a pessoa ou coisa por motivo de clareza ou determinadas preposições. Então, para deixar mais claro, às vezes não dá para usar o que. Tem que dizer o qual, as quais, deixar mais definido. Por exemplo, regressando de São Paulo, visitei o sítio da minha tia, o qual me deixou encantado. Quem que deixou encantado? O sítio. Se eu tivesse posto que, poderia ser que meu interesse era outro. Olha só. Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia. Quem me deixou encantado? Quem que deixou encantado? A tia ou o sítio? Por isso que eu coloquei o qual. Porque aí o qual não pode ser minha tia, só pode ser o sítio. Sublinhe o que com função de pronome relativo. A polícia descobre que se trata de um rapaz de família rica do leste americano que largou tudo. Quem que largou tudo? O rapaz. Então, para não repetir o rapaz, eu ponho o que. Então, é este que aqui. Na oração, quem era o garoto? O pronome destacado é interrogativo. Assinale a frase em que ele é relativo. Olha lá. Não sei quem é o garoto que fugiu para Alasca. Aqui está interrogativo. Este é o garoto quem fugiu para Alasca. Este é o garoto de quem tanto falavam. Quem pode ser substituído por o qual? Este é o garoto, o qual fugiu para Alasca. Então, é essa aqui. Na passagem, onde o homem rudes bebe e conversa sobre o tempo e a colheita, o pronome relativo onde refere-se à cidadezinha rural. No final da resenha, o pronome relativo que vem precedido de uma preposição, identifica esse em. Não está escrito em lá, esqueceram de pôr. Então, é essa aqui, tá? 27. O pronome relativo cuja foi corretamente empregado na frase Na Natureza Selvagem é o livro cuja narrativa é envolvente. Não se usa artigo depois de cuja. Ó, Na Natureza Selvagem é o livro cuja a narrativa, depois de cuja, não usa artigo. Então, é essa que é a certa, é uma regrinha. Leia a tirinha. Para que você acha que estamos neste mundo, Sussanita? Para dizer a verdade, não? Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. E claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. Finalmente ela me deixou aqui, mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. A preposição que acompanha o pronome relativo foi empregada corretamente aqui. A gente nem imagina, mas houve um tempo em que a roda, essa aqui, que desempenha a função de pronome relativo na passagem, a máquina inventada pelo ser humano, que mais possibilitou transformações no mundo. No texto, o pronome relativo onde aponta para um lugar. O lugar é nas ruínas da antiga região da Mesopotâmia. Na oração, que teria sido feito em 4000 a.C., o pronome relativo que tem como referente um vaso. Qual a alternativa correta? Os encargos a que nos obrigaram são aqueles aos quais o diretor se referia. 31. Assinale a alternativa que complete a frase. O garoto a quem a cobra picou passa bem. 32. Observe a tirinha. Onde nós guardamos nossos serrotes, mãe? Nós não temos serrotes, Calvin. Não temos mesmo? Não. Como eu vou aprender a fazer mágica assim? Identifica o pronome relativo. Eles pedem para identificar o pronome relativo. Seria o only, mas aqui ele não faz papel de pronome. De pronome relativo. Justifique ele está empregado corretamente? Sim, mas como um advérbio de lugar. E aqui ele não é um pronome relativo, ele é um advérbio de lugar, tá? Não é pronome relativo. As pessoas esperam 33, que o ano que esteja começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando, espero que as pessoas
que sejam melhores. Então, é para substituir o pronome relativo por o qual. As pessoas esperam que o ano, o qual está começando, seja melhor que o anterior. Sublinhe o pronome relativo e circule o termo no qual ele se refere. Sempre morei no país onde, olha lá, onde se refere a país. Apresentar provas em cuja veracidade eu creio. Em cuja refere-se à veracidade. Ele era um homem a quem ela amava. Homem, esse é a quem se refere ao homem. Leia a tirinha abaixo. Decidi desistir da bebida e das festas este ano. Quando é que vai desistir de fazer promessas que não pode cumprir? Ano que vem. Identifique o pronome relativo, que não pode cumprir. Substitua o pronome relativo do segundo quadrinho por outro que seja compatível. Quando é que vai desistir de fazer promessas as quais não pode cumprir? Certo? Olha aqui. Quando é que vai desistir de fazer promessas que não pode cumprir? Então, em vez de repetir promessas, eu coloco o quê? É assim que eu funciono o pronome relativo. Então, vocês procurem lá no meu canal Aulas da professora Rosicler Nunes, pronome oblíquo, para saber mais detalhes. Até a próxima!